todos. Tenhamos todos bons momentos de reflexão. É sempre com muita gratidão que nós assumimos a figura do Espírita para trazer uma palavrinha do Evangelho, uma reflexão e que sabe consiga esse objetivo. Então nós estamos hoje trazendo aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Todos já estão acostumados às leituras e a refletir sobre isso, e um pouquinho mais que a gente possa refletir, não é nada demais. Mas é sempre bom. Até pela palavra bem-aventurados. Quer dizer assim, felizes são aqueles que sofrem. Que coisa meio estranha isso, né? Felizes são aqueles que sofrem. Bem-aventurados são os aflitos. Eu estava pegando essas palavras de Jesus para não levar o pé da letra, busque-se um entendimento. Né? E a doutrina do Espírito nos traz isso. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz essa reflexão de abrir esse véu, a ver, porque não se consegue entender corretamente o que Jesus falou. Até porque há tanto tempo foram escritos os Evangelhos, que tantas traduções, ele entrar em algumas palavras que precisa que a gente reflita no Espírito. Mas nós, como estudantes da doutrina, como espíritas convictos, nós vamos buscar entendimento dessas palavras de Jesus. Porque quando Jesus trazia suas orientações, era para o Espírito. Aquele Espírito que estava encarnado. Então, para nós entender bem o Evangelho de Jesus, estudando a doutrina, nós temos que pensar na vida futura. A nossa vida como Espírito. E nós sabemos, né, que nós estamos aqui reencarnados por pouco tempo. Nós somos Espíritos que estamos encarnados. Nós temos um corpo de carne. Nós passamos por várias encarnações, vamos para o mundo espiritual, vivemos a vida do Espírito livre da matéria, do corpo, das necessidades materiais, biológicas, e reencarnamos novamente. Para que aqui onde nós estamos, nós vamos nos corrigindo. Então, quando nós, ainda espíritos errantes, quando nós espíritos fora do corpo, nós temos necessidade das encarnações, porque nós precisamos melhorar, nós precisamos sempre nos aperfeiçoar, nós precisamos progredir. E as encarnações, como nós estamos agora, elas acontecem de duas formas. Quando o Espírito ele vai para a erraticidade, quando ele teve, enquanto encarnado, as tendências, a prática do mal, aos desvios, assim quer achar que ele vai progredir moralmente, não precisa disso. A vida é uma só, eu vou aproveitar aquilo que eu quero na vida, praticar tudo aquilo que eu quero de errado, não tem problema nenhum.
quando ele desencarna, ele vai perceber que, puxa vida, precisava ter melhorado, porque existem coisas melhores. Porque enquanto nós estamos encarnados, a matéria satisfaz as nossas necessidades. E quando nós estamos fora da matéria, vai acontecer duas coisas. Se eu não acredito que existe um significado da vida, vai ser um problema grave, vai ser um transtorno, vai ser uma angústia. Imagina, daqui a pouco eles desencarnam, mas daqui a pouco a vida continua. E agora? Agora eu tenho que refletir sobre aquilo que eu pratiquei quando estava encarnado, porque eu vou ter necessidade de corrigir tudo isso. Então, ela vai acontecer de duas formas da encarnação. Quando é o espírito, porque quando nós morremos, existe a morte, o corpo fica e o espírito vai para a vida. A própria matéria. Essa matéria foi adquirida aqui na Terra e ela vai se transformar naquilo que são as partículas da Terra. Mas o espírito não. O espírito ele não foi criado aqui na Terra, então ele tem a vida espiritual para ser vivido. Então, nessa continuidade, se eu sou habituado a praticar o mal, vou continuar depois, como espírito ainda, praticando o mal. Se eu não consigo praticar o mal, eu vou influenciar as pessoas a fazerem o mal. Então, se diz, né, que porque existe tanta maldade na Terra, porque existem muitos espíritos e eles desencarnam, mas ficam em volta da Terra, em volta de nós. Olha, segundo algumas estatísticas, eles que nós temos entre 5 ou 6 que estão aí nos influenciando. E o que é que eles vão procurar? Se eles estão acostumados a praticar o mal, ele vai procurar aquelas pessoas que têm um pensamento de maldade. Porque o Espírito se comunica pelo pensamento. Daqui a pouco nós vamos desencarnar e nós vamos conversar com o outro de boca fechada. O outro não vão entender tudo, porque é através do pensamento que se comunica. Então, aquele que é acostumado a praticar o mal, continua praticando o mal de novo. Como ele não vai para os lugares melhores, ele vai ficar na nossa volta. Aquele lá está pensando em praticar o mal, opa, vou lá dar uma ajudinha para ele. O que tem que fazer? Ah, eu vou falar mal daquele vizinho, fez isso, faz isso, fala isso, fala aquilo. Ah, tá. Tem muita raiva dele. Ele sabe, é uma faca, o revólver acaba com a vida dele. E eu vou fazer isso. Porque aquele que está sofrendo, ele não quer que as pessoas sejam felizes, ele quer que também sofram. Então, não há nome de sofredores. Esses continuam praticando mal. Só que chega um determinado tempo em que eles têm que ser reajustados. Porque existe a lei do progresso. Isso é uma lei divina. E quando não vai por si só, nós, com consciência, despertar para ser melhores, nós vamos ter que fazer isso compulsoriamente. Ou seja, agora vai reencarnar para sofrer na matéria o que os outros passam. E aí vai ver se a tua consciência desperta ou não. Mas tem aquele que pratica o bem, aquele que quer ser reajustado. Logo depois que ele está no mundo espiritual, ele começa a ter consciência de que ele poderia ser melhor. Poderia praticar o bem. Aí, daqui a pouco ele descobre que até uma palavrinha grosseira que ele falou para o vizinho fez aquela pessoa sofrer. E ele sofreu tanto, passou por um período lá que não queria mais nada na vida, porque eles só falam mal de mim. Isso aí faz o espírito sofrer, ele tem que se ter consciência que ele se arrepende disso. Antes ele vai querer vir.
encarnar para que ele possa sentir na carne a mesma situação, porque aquilo é algo que vai estar machucando, está impedindo o espírito de progredir. Então, o que é que faz? Depois que ele se arrepende, ele vai, junto com os técnicos espirituais, programar uma reencarnação para corrigir aqueles débitos. Aquele mal que ele praticou e que agora ele tem consciência de que ele errou. E Deus é tão bom, né? Porque ele permite isso para nós. Nós nos arrependemos, temos consciência disso e vamos pedir perdão e dizer, eu quero corrigir isso. E onde é que você vai se corrigir? Conforme Jesus nos orientou. O mundo não passará enquanto não for corrigido até o último ponto e até o último tiro. Tudo aquilo que nós praticamos de errado, todos os nossos desvios têm que ser corrigidos. Mas aonde? Aonde nós praticamos o delito. Se nós estamos encarnados aqui na Terra e praticamos os nossos delitos aqui na Terra, sejam eles grandes ou pequenos, aqui nós temos que reencarnar para nos corrigir. Isso é a lei. E aí nós vamos planejar a nossa reencarnação junto com os tempos espirituais. Eu passei muito tempo na minha vida lá e eu matava muitas pessoas. Eu roubava. Eu tinha dificuldades para me corrigir. Depois de muitas encarnações. Mas vou ter que agora reencarnar, pelo menos faltando os braços, para me evitar de usar uma arma nas pessoas, porque isso está fazendo sofrer muito. Muito bem. Então vai ser programado o corpo como a pessoa tem. E aquele que tem isso estava junto. Concorda. Então se programa para a encarnação aqueles eventos que são os mais importantes na família. A família que eu vou ter, porque tem que ter dois espíritos que vão se prontificar a ser os pais e ajudar aquele espírito que está em dificuldade. E é uma bênção. E muitas vezes nós reclamamos da nossa família, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Mas como nós que concordamos em vir assim, como nós que aceitamos vir nessa situação, não podia reclamar. Claro, quando nós vamos reencarnar, acontece um processo de redução do perispírito. O perispírito, naquele momento que ele vai se acoplar àquele corpo que está sendo produzido pelos pais, ele tem que reduzir o seu perispírito até o tamanho de pedra. E aí ficou esquecido tudo aquilo que nós tínhamos planejado. Esqueceu. Então, quando acontece para nós as dificuldades, nós vamos reclamar daquilo que nós planejamos, mas que nós esquecemos. Mas por que o esquecimento? Essa é outra bênção. Vocês imaginam, né, que lá nós programamos que vinha junto conosco, a minha família, um pai, e em alguma situação ele foi um filho, e que ali nós discutimos, até houve morte, houve assassinato, houve discussão. Se eu me lembrar disso aqui, como é que vai ser a vida? Na Aurora eu já não quero mais, já começa a briga de novo. Então nós nos esquecemos e as coisas vão brotando aos poucos para que nós, moralmente, nos firmemos a entender isso. A entender que ali está um ser nos auxiliando, nos ajudando. Ele também está se corrigindo. E aí nós temos que compreender tudo isso, porque isso são bênçãos.
esse sofrimento, nós chamamos de expiação, lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, fala sobre o objetivo da encarnação dos Espíritos. Deus concede, ou Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Vamos comentando aqui. O que é expiação? Existem duas coisas, nós passamos pelas nossas provas e as nossas expiações. O que é uma expiação? Expiação é uma coisa que nós estamos corrigindo. A expiação é algo que nós precisamos sofrer para entender, para não praticar mais. Então, se de repente nós passamos por certas dificuldades, isso se chama de expiação. O que é expiação? A expiação é aquilo que me faz sofrer. Então, qualquer sofrimento que nós tivermos, nós estamos expiando. E aí a Joana de Anjos diz assim para nós, ó, fiquem alertas. Porque quando houver um sofrimento, é um sinal de alerta de alguma coisa que nós temos que corrigir. Mas só que nós não fizemos isso, né? Se nós sofremos por causa de falta de dinheiro, nós vamos protestar contra a vida. Por que eu fui nascer nessa família de pobre? Por que eu não nasci numa família de gente rica para não passar tanto trabalho? Aí nós vamos colocar o entendimento. Numa encarnação, eu fui passar pela prova da riqueza. Tive muito dinheiro, só pensei em mim, egoísta, eu só queria os meus cruzeiros, as minhas viagens, os meus investimentos. Tem gente sofrendo? Vai que sofra. Mas só que depois que eu desencarno, eu vou perceber que o meu patrimônio não é o patrimônio financeiro. O meu patrimônio é o patrimônio espiritual. Mas quem foi que falou isso? Jesus nos falou. E acumulai os tesouros que nem a traça nem a ferrugem consomem. E esses são os tesouros do céu. Só que esses tesouros nós vamos precisar como Espírito. A bondade, a gentileza, a cortesia, o bom trato com as pessoas, o abraço, o sorriso, o cumprimento. Tudo aquilo que vai caber no caixão não faz um volume. É aquilo que nós vamos precisar procurar. Porque casa, mansão, carro, deve ser. Aliás, nós temos que lutar para isso, né? Por isso não é nascer. Mas nós temos que usar adequadamente, nós podemos usar exclusivamente para nós. Ninguém pode tocar no meu carro, ninguém pode sujar. Não vou sair na chuva, não vou sujar os pneus. A gente faz isso, eu já conheci isso, eu achei estranho. Porque ama demais. E aquilo fica depois. A ferrugem vai consumir, depois a gente morre, todo mundo vai fazer bem perto do que nós temos. Então nós temos que ter essas coisas. Mas se nós temos, Deus colocou na nossa mão para que a gente possa ajudar o outro. Podemos auxiliar. Daqui a pouco entrou aquele carrão lá e alguém da família fica doente, não tem condição. Me leva no hospital. Chama um táxi, Uber, 99. Eu não vou tirar o meu carro da garagem por isso. Perdeu uma grande oportunidade de acumular um tesouro. Quem fazer esse favor? Você vai ver para isso. É por isso que nós estamos em casa.
pensar, puxa vida, perdi essa encarnação. Mas daí, nós vamos ter outras oportunidades de encarnações para refazer todos esses débitos que nós temos para com Ele. Então ele diz ali que é para alcançar a perfeição, a expiação. Porque quando nós olhamos na escala espírita, tem estudante espírita, sabe? A escala espírita vai lá, daqueles seres silvícolas lá, seres primitivos, e vai subindo aquela escalinha, e vai subindo até os seres puros, que são os anjos. E até aí eu acho que 999 encarnações vai ser pouco. Porque nós temos que passar por tudo isso. Diz ainda assim, que para alcançar a perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. Nisso está a expiação. Para sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. E as vicissitudes, que são? Os reveses da fortuna. Às vezes a gente tem um emprego e perde aquele emprego. A gente pode, daqui a pouco, ter um carrinho que gosta muito e dá um acidente, eu fiquei sem ele. Eu posso ter um emprego muito bom e naquele emprego me acho para perder aquele emprego. Todos os reveses que acontecem, porque quando acontece isso, é um teste que nós temos para ver se realmente nós estamos fazendo as coisas com conhecimento. Ou seja, quando Jesus falou, bem-aventurados são aqueles aflitos, na verdade, bem-aventurados são aqueles que sabem passar pelo sofrimento. Porque muitas vezes, na hora do sofrimento, nós perdemos o controle, nós xingamos a pessoa, daqui a pouco acontece. Esse governo é que é o culpado da minha desgraça. Esses políticos é que são. Aí a gente vai pensar que é o pensamento popular, né? Todo povo tem o governo que merece. Coisa mais certa isso. Então nós temos aquilo que nós merecemos. Nós temos aquilo que nós precisamos para a nossa evolução moral, para a perfeição. Os contratempos, as contrariedades, as inconstâncias dos fatos, a instabilidade dos acontecimentos, a condição desfavorável ou contrária a algo ou alguém, as fases ou condições sucessivas, alternadas, imutáveis, os nossos altos e baixos, tudo isso são vicissitudes. Mas por que isso acontece? Para que nós, nessas situações, possamos manter a calma, não botar a culpa nos outros, porque ninguém é responsável pelos nossos atos. A doutrina nos ensina. Eu sou responsável pelo que eu pratico. Então, os méritos para uma vida melhor serão as minhas. Agora, compreender esses reveses, compreender essas alternâncias, compreender as antipatias com as pessoas e ainda se manter praticando o bem, alinhado com a moral, com a gentileza, com a cordialidade, isso é que vai fazer que eu estou entendendo e não sofro por isso. Eu sempre digo para as pessoas assim: se alguém te ofende, te coloca acima da ofensa. Imagina se eu vou me ofender, se alguém chama, mas que bicho bem feito, é. Eu me olho no espelho assim e digo: pô, cara, não é tanto assim. Eu olho no espelho e falo isso. Não vou ficar bravo com a pessoa. Até o outro diz assim: me pague. Mas tem uma oportunidade de
acima, porque daí nós vamos compreender o porquê do nosso sofrimento. Nós vamos compreender aquilo que nós temos. E daí nós vamos ser bem-aventurados, porque o sofrimento não vai nos abalar. Eu estou passando pelas dificuldades que eu já fiz os outros passar. Então agora estou sendo colocado na prova. E ainda nos traz lá no livrinho O Céu e o Inferno, ele diz assim, ó, que não basta só o arrependimento e a expiação. O arrependimento me faz eu ter a oportunidade para corrigir. Eu tenho que corrigir todas as coisas para ter errado. Por isso que Jesus falou, enquanto não for corrigido até o último dia, o mundo não passará. Aí nós vamos viver naquela roda de samsara, como dizem nós orientais, nascer, morrer, renascer, e vão ficar sempre rodando. Como colocou lá na lápide de Kardec, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Então, todas as vezes que nós temos a oportunidade de reencarnar, é para progredir, para sermos melhores. Para progredir financeiramente? Não, moralmente. Moralmente. O espírito precisa da sua melhora moral. A Joana de Anjos nos traz lá no livro Jesus e o Evangelho, a luta psicologia profunda, algumas causas de sofrimento nosso. Ganhos desonestos, insensatez, posição de destaque a custo do padecimento de outras vidas, triunfos que resultam de circunstâncias más para outrem, tesouros acumulados sobre a miséria alheia, e assim vai. E aí nós podemos assim olhar para nós e dizer, puxa vida, mas eu nunca tive nada disso. Eu nunca passei a perna em alguém para ganhar carro. Eu nunca roubei de ninguém para ganhar carne. Por que eu estou sofrendo? Aí nós vamos ter que pensar, não aconteceu nessa vida. Mas aconteceu em vidas anteriores. Porque nós viemos reencarnando durante os erros, durante os tempos, e viemos praticando muitas vezes os mesmos males que nós praticamos sempre. Porque o Espírito cursa se desfazer de todas essas coisas. Santo Agostinho nos fala ainda nesse capítulo, ele diz que o mal é o remédio. Mas outra coisa assim que eu tenho, o mal é o remédio. Aquilo que nós consideramos que seja mal, seja ruim para nós, é exatamente a expiação que está nos informando que nós temos que nos corrigir. Então, buscar sempre a nossa correção é buscar o entendimento do Evangelho de Cristo. Bem-aventurados os que choram, diz ele, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai daquele que tem a consolação deste mundo, que estáis saciados, porque tereis fome e sede. Ou seja, então, teremos que procurar agora satisfazer as nossas necessidades, sem pensar numa vida futura. Nós já recebemos o nosso prêmio aqui na Terra. O Espírito não precisa dos prêmios da Terra, enquanto encarnado. O Espírito precisa os méritos para a vida futura, que é a vida fora da matéria. Muitas expressões são usadas, né? A gente pega, eu não quero que meu filho passe pelas dificuldades que eu passei. Não quero que meu filho sofra aquilo que eu fiz ele sofrer. E às vezes nisso aí nós não colocamos nem limites, nem orientação, e acabamos deixando de orientar um espírito que está sobre a nossa guarda,
veio para passar dificuldade. Mas por que nós não queremos que Ele passe? Nós somos frutos das nossas experiências. Quem de nós aqui não sabe que aquelas dificuldades que nós passamos, aquele sofrimento, nos auxiliou agora a ser fortes nas coisas boas? Por que os outros não podem passar? Pode passar por essa experiência e nós estamos ali para apoiar, para orientar, para dizer, olha, se fizer isso, vai acontecer tal coisa. Mas não que eles não possam passar por essa experiência. As experiências fortalecem. Uma oportunidade, tinha um rapaz muito piedoso, e ele viu uma folha, uma crisálida, que é aquele casulo da borboleta. Daqui a pouco ele viu que aquele bichinho estava se espremendo ali dentro, passando aquela necessidade, se contorcendo, e ele ficou com pena. Vou lá e vou abrir um pouquinho isso aqui para ele não fazer tanta força. E daqui a pouco aquela larva caiu no chão e ali ficou. Porque a crisálida, ela tem que fazer todo aquele esforço para fortalecer as asas. Quando ela sai do casulo, se torna uma borboleta festiva, sai quando ela fortaleceu as asas com a questão. Então, pela compreensão do que nós somos, pelo entendimento do nosso sofrimento, é que nós vamos nos fortalecer. E entender que a natureza, ela nos proporciona tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa correção, para nos tornar quites com a lei. E nos favorece as experiências com as pessoas, no nosso relacionamento, na sociedade, para que nós possamos contribuir também com os outros, para que eles se melhorem. Pegamos o exemplo da pérola, né? Uma concha, quando cai uma bactéria ou uma pedrinha dentro da concha da ostra, entre o manto e a concha, o que ela faz? Ela solta uma resina, a madrepérola, e vai cobrindo aquilo ali como forma de defesa e para se aliviar das dores. Ela não grita, não erra, ela não faz isso, simplesmente ela vai cobrindo aquilo ali até que ela não sinta mais aquelas dores e se torna uma pérola maravilhosa, cobiçada por todos. É essa maneira que nós temos que nos agir. Diante da dificuldade, das aflições, em vez de nós protestarmos contra a vida, contra as pessoas, contra Deus, buscamos sempre conhecimento. E com o conhecimento nós vamos cobrindo as nossas dores, aliviando o nosso sofrimento e nos tornando pessoas melhores. Espírito que já compreende que a vida futura é que importa. Esse nosso sofrimento agora é a nossa escola. São as experiências que nós temos que passar a compreender melhor a vida. E se nós compreendemos bem o nosso sofrimento, nós vamos entender o que Jesus nos trouxe. Bem-aventurados sois vós que agora choreis, porque serão felizes depois. E para que a gente possa buscar a nossa ascensão na escala espírita, nada mais do que o conhecimento e a prática do Evangelho de Jesus, seu treinamento, é que vai nos elevar. Olha, gente, por isso, nós sempre buscamos aqui trazer uma palavrinha do sentido, né, para que a gente busque entender melhor a vida. E se eu conseguir colocar alguma palavra nos corações de alguns, vencer o meu tempo.